O que fazer com os nossos filhos dentro de casa? Bom, gente, esse vídeo é especificamente para dar algumas dicas para as mães de o que propor para os nossos filhos e como organizar o tempo deles dentro de casa, já que eles não saem, né? Mas eles também não estão de férias. Eles precisam continuar com alguma rotina de desenvolvimento para que eles consigam continuar aprendendo, continuar fazendo as coisas deles e não se isolar, né? A gente está tratando da pré-adolescência e da adolescência. Essas fases são fases em que é muito comum eles se isolarem. É muito fácil eles pegarem o WhatsApp deles e ficarem conversando com os amigos deles e ficarem totalmente isolados da família, ou trancados no quarto, ou vendo um Netflix, ou, né? É muito comum isso acontecer. Então a gente tem que batalhar muito para que isso não aconteça tão automático e tão drástico dentro da nossa casa, né, gente? Então vamos lá, eu separei algumas coisas aqui que eu vou dar uma olhada só para não me passar com vocês. Filhos de 6 a 10 anos, tá? A gente precisa se preocupar muito com a aprendizagem deles, porque eles estão num período em que tem um contínuo de raciocínio lógico e de desenvolvimento de cognitivo da aprendizagem, que eles precisam prosseguir nisso para não perder o ritmo e não perder as janelas de maturação, que a gente já falou em alguns vídeos atrás, e eu posso gravar um outro vídeo se alguém ficar em dúvida. Então, assim, a gente precisa estimular eles na aprendizagem e a gente precisa ter uma rotina de estudo com eles. Agora ficou um pouco mais fácil porque as escolas estão passando, umas já começaram, outras vão começar daqui um tempinho, a passar as tarefas online, né? Para eles fazerem como contando presença, que é aquela história toda que o Ministério da Educação aprovou, né? De eles fazerem contando hora-aula. Então, os professores vão mandar as tarefas, os trabalhos, eles vão fazer em casa, mas é importante nós, mães, ajudarmos eles a organizar o tempo deles, porque eles não sabem fazer isso sozinhos, eles nunca estudaram por conta própria, eles não têm um professor ensinando. Então, eles vão ter que estudar muito por eles mesmos, né, gente? Então, a gente precisa estimular eles, tá? Junto com isso, a gente pode trazer alguns jogos e algumas brincadeiras, seja no convívio doméstico, assim, de ajudar algumas coisas em casa e transformar isso em gincanas, em coisas divertidas. Enfim, a gente tem que fazer do limão uma limonada. Ou trazer alguns joguinhos que eles gostem de jogar, né? Tipo Uno, tipo cartas. Também utilizar os momentos em família, não só para estudo, mas que tenha alguma qualidade na relação das pessoas, né? Tá todo mundo confinado dentro de casa. Vamos fazer desse tempo um tempo de proximidade entre pais e filhos. Isso vai fazer com que a relação dos pais com os filhos se fortaleça. Então, vamos pegar outra idade, de 11 a 13 anos. Essa idade é aqui, ó, é uma das que a gente mais precisa se preocupar com o isolamento, tá, gente? A gente precisa controlar o tempo que eles ficam no videogame, o tempo que eles ficam no WhatsApp com os amigos. A gente precisa controlar tudo isso para eles não se perderem. De novo, vão ter as tarefas da escola que eles vão ter que se organizar e a gente precisa ajudar eles a organizar esse tempo, mas também nos momentos de lazer, a gente precisa fazer alguns ajustes para eles não ficarem sozinhos sem ter nada para fazer, tendo todo o tempo como um grande tédio e indo direto para o videogame e para o computador. Então, assim, se a gente facilitar, eles vão passar todo o tempo no videogame e no computador. Então, a gente precisa trazer eles para perto da gente. Seja também com algum joguinho, né? Gente, sabe que vale muito a pena a gente usar jogos de tabuleiro, tipo Banco Imobiliário, Jogo da Vida, essas coisas, eles acham tri-infantiloide, né, gente? Mas quando a gente joga junto, quando a gente coloca para a família toda participar, às vezes vira um grande momento de diversão. E isso é muito bacana, tá? Idade de 14 a 17. Bom, esses precisam ajudar nas tarefas diárias de casa, que é muito importante, eles já têm condição, uma menina de 16, 17 já pode ajudar a fazer uma comida, ajudar a fazer alguma coisa assim, tá, gente? É importante a gente colocar eles nessas tarefas, porque faz com que eles encarem o dia a dia da família como algo normal, né?
E eles também precisam se concentrar no estudo, né? Mas eles já dominam um pouco mais a questão da internet, do virtual. Então, com eles, a gente não vai ter tanta dificuldade assim de fazer com que eles consigam aprender pelo virtual. Mas a gente também não pode descuidar e deixar eles só no virtual, porque eles se isolam demais. Então, é importante a gente trazer eles para perto da gente. E uma dica boa, gente, é começar a ver algumas séries com eles. Às vezes, as séries... A gente tá tudo em casa, né, gente? Não tem nada para fazer. Então, vamos pensar assim. Às vezes, quando a gente para ver uma série com o filho da gente, de adolescente, assim... A gente consegue começar a conversar sobre alguns assuntos que a gente nunca teve coragem de puxar, mas aí aparece num episódio, entende? Aí é mais fácil de a gente falar, fulano, mas olha ali, aquela fulaninha falou assim, assim, assim. Bah, que chato, né? O que tu acha disso? Não sei o que, sabe? Abre um canal de comunicação que também acaba ficando muito bacana, assim, para se utilizar em casa, tá, gente? Uma dica que eu uso na minha casa, eu uso o quebra-cabeça. Gente, quando tá todo mundo meio surtando, meio apavorado, ou com alguma notícia ruim, ou estressado de ficar só em casa, porque às vezes a gente fica se batendo nas paredes, né? Eu boto um quebra-cabeça bem grande na mesa da sala e fica lá. Por exemplo, na mesa da minha sala já tá uns 4 dias um quebra-cabeça de 1000 peças, a gente tá quase terminando agora. É muito bacana de ver, assim, às vezes eu tô meio estressada, sento lá, monto um pouquinho. Às vezes meu marido chega, né, tá fazendo alguma coisa, daí tá meio estressado, vai lá, monta um pouquinho. Meus filhos também, entende? Então, assim, não é para montar tudo na mesma hora, mas é para ter uma válvula de escape. Isso é bacana e pelo menos na minha casa funciona. Talvez tentem. Na casa de vocês pode funcionar também ou não, né, gente? É uma dica só. E com filhos um pouco mais velhos, tipo 18 para frente, a gente tem que conversar com eles sobre a coerência do mundo, sobre a coerência dos trabalhos que dispensaram para isolamento e outros não, sobre a coerência de pessoas que fazem o isolamento, que tomam as precauções e tem outras pessoas andando na rua como se nada tivesse acontecendo, né? Sobre o quanto é, assim, importante parar para pensar que nesses momentos as pessoas mostram o que elas têm dentro delas e como elas são, se elas têm a capacidade de se colocar no lugar do outro ou não, né, gente? Então vai abrindo uma via de comunicação entre as pessoas, entre os filhos e os pais, que é muito importante para esses filhos mais velhos, porque às vezes um momento de caos desse é o momento em que as ideias ficam todas bagunçadas e a gente precisa ajudar eles a organizar essas ideias, tá, gente? Então, assim, acho que eu consegui separar um pouquinho com vocês pelas idades, mas o importante é a família conviver junto, né? E fazer momentos, propiciar momentos bacanas entre o convívio familiar. Não deixar ficar só, ter só aquele peso daquela preocupação do momento real do mundo que a gente está vivendo, que é esse coronavírus, que é esse pânico geral que a gente está e que todo mundo tá, né, gente? Porque todo mundo tem um medo interno. A gente pode disfarçar, a gente pode trabalhar com medo, mas o medo todo mundo tem. Tá, gente? Então vamos conversar com eles e vamos puxar eles para pertinho da gente, mas sem eles perderem a rotina de estudo, que é muito importante. Beleza? Fica a dica.